Olá, meus irmãos. Hoje eu quero dar continuidade a mais uma mensagem do livro de Gênesis. Esta mensagem tem como título o segundo que se tornou primeiro e o primeiro que se tornou segundo. E esta história é uma história bem conhecida da igreja, dos irmãos que lê Bíblia. É uma história bem comum no meio da igreja. E esta história ela tem início no livro de Gênesis, capítulo 25 em diante, e dá início no versículo 22, aonde Rebeca ela vai engravidar, e durante a sua gravidez ela começa a achar algo estranho, porque não é a gravidez normal, e ela vai consultar o Senhor porque que a gravidez dela é diferente das outras gravidez. E o Senhor vai responder ela no versículo 23. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas estranhas. Um povo será mais forte do que o outro, um povo que o outro povo, e o maior servirá ao menor. A resposta de Deus é que dentro do ventre de Rebeca havia 2 nações. E no versículo 24 vai haver o nascimento de 2 filhos, e eles vão colocar o nome de um Esaú e o nome do outro Jacó. E quando eles nascem, Jacó vem agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú é o primogênito. Esaú nasce primeiro e Jacó nasce por segundo. Por isso o título da mensagem: o segundo que se tornou primeiro e o primeiro que se tornou segundo. Mas como pode ser isso? Nós vamos adentrar nessa história hoje, uma história interessante de alguém que é primeiro, de uma pessoa que é elegível o primeiro, mas vai se tornar segundo, e de uma pessoa que é segundo e vai se tornar primeiro. A história diz no versículo 24 em diante, até o versículo 34, que eles cresceram, e Esaú ele foi perito na caça, e Isaque amava mais a Esaú do que Jacó. Jacó ele era amado de sua mãe Rebeca, e Esaú amado de seu pai Isaque. O texto nos diz no versículo 29 até o 34 que um belo dia Esaú chega da mata, cansado, com fome, e ele vai até a cozinha onde Jacó estava cozinhando um guisado. E ele vai dizer no versículo 30: e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-me comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Note que Esaú ele tinha a eleição da primogenitura. Ninguém o tomava. Ninguém poderia tomar essa primogenitura dele. Mas por que ele perdeu? Se você analisar, fazer uma analogia bíblica, vai fazer sentido lá nos evangelhos, quando Jesus vem. Esaú representa, pela analogia, se a gente meditar e dar certo, o povo judeu, que era a eleição de Deus, era o primogênito de Deus, mas eles rejeitaram o Filho de Deus.
Se nós analisar direitinho, Jacó representa os gentios, que não eram e que foram. A segunda opção de Deus para que seu filho fosse recebido foi o gentio. A primeira opção era os judeus. O Evangelho de João vai dizer: veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. Então, se nós analisar, faz um pouco de sentido. Esaú, ele tinha o direito da primogenitude do nascimento. Mas o que fez ele perder? O relaxamento, o desleixo, o mau zelo de achar que nunca iria perder. E ele vai dizer quando ele chega: eis que eu estou a ponto de morrer de fome. Vamos bater um pouco neste ponto da fome. Na fome, muitas das vezes, as pessoas se revelam quem elas são de verdade. Satanás, ele vai agir basicamente numa necessidade que uma pessoa tem, numa privação de necessidade. Satanás, ele age em pontos fracos do homem, da mulher. É nesta área que o diabo tem agido e tem destruído há muito. Na fome. Note que Jesus, quando ele sai do batismo, ele vai para o deserto, passar 40 dias e 40 noites. E chegando ao final dos 40 dias, veio o tentador até ele. E ele age na vida de Jesus em qual setor? Na fome. Primeira coisa que ele apresenta a Jesus é uma pedra. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, citar Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A resposta de Jesus foi clara: eu não vou me vender à tua proposta. Mas poucas pessoas vão ter o discernimento de não cair na tentação do inimigo. Esaú olha e diz: para que me serve isso? Muitas pessoas olham e dizem: para que eu ser deste jeito? E começam a ceder às tentações. O inimigo, ele age na fraqueza. Ele sabe a fraqueza do homem. Ele sabe o ponto fraco. E ele vai oferecer aquilo que o homem tem por fraqueza. E se o homem não tiver discernimento, ele vai cair na tentação. Esaú, depois que ele vende, ele vai viver uma vida normal. Não vai ter dificuldade para ele. Mas no final de receber a bênção, Esaú, ele vai ter problema. Satanás, ele não está preocupado depois que a pessoa se vende, depois que a pessoa peca, porque o objetivo dele é fazer a pessoa pecar, e as consequências ficam para quem peca e não para ele. Depois que Isaac envelhece, no capítulo 27, chegou a hora de transferir a bênção da primogenitude para o primogênito. Capítulo 27 diz que Isaac já estava velho e seus olhos escureceram, de maneira que não poderia ver mais, e chamou Esaú para o abençoar. Só que enquanto Esaú estava conversando com seu pai Isaac, Rebeca, sua mãe, estava por trás da porta e ouviu todos os planos de Isaac para com Esaú, que era dele ir no mato, pegar uma caça e fazer um guisado. E quando Esaú sai para buscar a caça, a sua mãe Rebeca chama Jacó e diz: Jacó, eu ouvi o que teu pai vai fazer com Esaú, abençoar com a bênção da primogenitude. Agora vai até
Ela diz no versículo 9 do capítulo 27, vai agora ao rebanho e traz-me lá 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para o pai como ele gosta, para teu pai como ele gosta. No momento, Jacó, ele recusa. Ele vai dizer, meu pai vai perceber, porque Esaú é um varão cabeludo, e eu sou um varão que não tenho pelos, sou um varão liso. Mas ela disse, não te preocupa, versículo 13 do capítulo 27, disse sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, e somente obedece a minha voz e vai e traz. Por mais que Jacó não quisesse, mas sua mãe estava disposta a lhe ajudar. Mas tudo isso foi permissão de Deus. Deus só permite uma coisa na vida do homem se ele autorizar. E Jacó vai e busca os 2 bons cabritos e sua mãe vai fazer o guisado. No versículo 20 em diante, Jacó vai se apresentar a seu pai. E agora ele vai levar o guisado a seu pai, e quando ele se aproxima de seu pai pergunta se ele é Esaú. Ele disse sim. E ele vai e diz, me aproxima mais de mim para que eu possa te abençoar, para que eu possa palpar tuas mãos, teus braços. E ele se aproxima. E quando ele se aproxima, ele vai notar algo interessante, diz, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ali ele abençoa Jacó com a bênção da primogenitura. Agora o segundo se torna primeiro. E depois que Jacó sai da presença de Isaac, no versículo 30, vai chegar Esaú. Agora Esaú não é mais primeiro, Esaú agora é segundo. O primeiro que se tornou segundo. E ele vai dizer, pai, eis-me aqui, está aqui o guisado que me pediste. Versículo 31 em diante, do capítulo 27. E Isaac vai perguntar, quem foi este que passou aqui e tomou tua bênção? E ele vai estremecer de ira, Isaac. E quando Esaú percebe que Jacó levou a sua bênção, ele também estremece de raiva. Aí ele começa a perguntar a seu pai, pai, ainda tem uma bênção para mim? Esaú não se lembra dos erros que cometeu e nem se arrepende. Mas chegou o momento de ele perder aquilo que ele tinha por garantia. O propósito de Satanás é fazer o homem pecar, fazer o homem se distanciar de Deus e deixar ele andar aí como se nada fosse acontecer. Mas após a morte vem o arrependimento, a dor e o sofrimento e as consequências dos erros, da desobediência que o homem cometeu diante de Deus. O propósito do diabo é que o homem peque e que quando ele passa desta vida para outra, ele não ganha a salvação. E vocês sabem, na parábola do rico e do Lázaro, houve uma lamentação daquele homem rico. Mas Deus, representado por Abraão, disse, tu recebeste os teus bens em vida. E aquele homem ele vai reconhecer que recebeu e vai lamentar e vai querer que mande alguém pregar para que ele tem, para seus irmãos. Ele tem 5 irmãos. Mas Deus vai dizer, lá eles têm Moisés e os profetas, se quiser, ouça. Então o propósito do inimigo é fazer o homem pecar, ao ponto de perder a salvação. Esaú aqui perde a primogenitude. Hoje a primogenitude nossa é a salvação. A nossa primogenitude representa hoje a salvação. Por isso, neste dia, eu deixo este alerta para você. Você que é a igreja, se santifique, porque Jesus está voltando. Não caia, não ceda às tentações do inimigo. Você que ainda não é igreja, se volte para Deus.
porque todos nós teremos que passar perante o tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados. Deus hoje me usa para deixar essa mensagem para você que me acompanha, um alerta. Você que é a igreja, não se mova facilmente às propostas do inimigo. Você que é um pai de família, que muitas das vezes a tentação vem até você, não se mova, porque o propósito do inimigo é destruir seu casamento. O propósito do inimigo é destruir as famílias. O propósito do inimigo é deixar a pessoa na ruína, na rua da amargura. Esaú agora ele está pedindo: Pai, me abençoe. Pai, me dá uma bênção. Mas Isaque, como pai, vai dizer: não tenho bênção nenhuma para ti, acabou-se. Você vendeu o seu direito de primogenitude. Você perdeu a oportunidade. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade. Muitas pessoas se deixam levar por este mundo pecaminoso, mundo que está se arruinando. Mas Deus hoje fala com pessoas que estão passando por um momento difícil. Se volta para Deus, se volta para a palavra de Deus. Se levante deste lamaçal, desta ruína em que você está vivendo. Porque o Senhor tem uma chamada, um propósito para você. Propósito de salvação. Esaú clama pela bênção. E hoje, o propósito desta palavra é um despertamento. Não se venda, não venda a sua primogenitude, não venda a sua santificação por nada neste mundo. Tudo que tem neste mundo é passageiro. Tudo que tem neste mundo vai ficar neste mundo. Mas a sua alma, a sua salvação, após a morte, depende do Senhor Jesus. Depende de santificação, para que não haja lamento, para que não haja choro, para que não haja pranto após a morte. Por isso, eu deixo este alerta sobre esta palavra.